Olá, sejam muito bem-vindos ao 7º episódio do EducaCast, um podcast criado pela Lazy Education para discutir, debater e refletir temas relacionados à educação e ao ensino no Brasil. O tema de hoje é Papo de Gestor. A gente vai conversar com pessoas que administram, que gerem, que cuidam de instituições de ensino de educação básica no Brasil. E nossa convidada de hoje é a Renata Leite. Renata Leite, ela é diretora do Grupo Fênix de Educação, com sede aqui em São Caetano do Sul. Renata, Danilo, boa tarde, muito obrigado pela presença de vocês. Obrigado, Hugo. Obrigado, Renata, por aceitar o desafio. E eu já começo trazendo uma curiosidade, né, Hugo? Renata é diretora da escola que meu filho estuda. Então, olha a responsa já logo de cara, né? Então, obrigado, Renata, por aceitar estar aqui com a gente. Prazer é meu. Renata, conta pra gente um pouquinho da sua trajetória, da sua história. Quem é a Renata Leite e um pouquinho também do Grupo Fênix de Educação. Tá joia. Bom, eu sou Renata Leite, né, diretora do Grupo Fênix há 13 anos. Na verdade, o Grupo Fênix começou muito antes, né? A minha família inteira é de educadores. Então, meu pai começou a jornada dele como professor de matemática, né? E a partir daí fundou uma escola com amigos professores, construiu uma história, né, em cima disso. E eu hoje dou continuidade ao que ele começou, né, lá atrás, como a segunda geração, né, de gestores aí da família, né? Então, no Grupo Fênix eu estou há 13 anos, cuidando da direção pedagógica, né? E hoje meu pai e minha mãe também, educadora, os dois atuam como mantenedores, né? E a minha irmã atua como diretora pedagógica da unidade do berçário e educação infantil, né? Então, hoje a família inteira está envolvida aí de corpo e alma, né? Com a missão aí de colocar de registrar uma história diferente na cidade com a nossa família, cuidando aí da educação de diversas, né, são caetanenses e tudo mais. Inclusive o filho do Danilo, né, que também é minha responsabilidade e está com a gente já há 3 anos, né? 3 ou 4 anos. 3 né? ou 4 anos já. Conhecendo um pouquinho aí do trabalho que a gente faz em parceria e tudo mais. Ele herdou o talento do pai ou ele é melhor que o pai? Melhor, né? Melhor, uma versão, uma versão melhorada. Tem que ser, né, Hugo? Tomara que seja. Mas ele é muito comunicativo e inteligente. Muito bom. 13 anos à frente do Grupo Fênix. O que eu queria saber, assim, dá para dizer que a educação hoje ela é igual ou parecida com 13 anos atrás? Porque eu já faz muito tempo que eu não estou numa sala de aula do ensino básico, né, nem do ensino fundamental, já saí dos bancos escolares há algum tempo. Então, essa transformação, essa mudança, essa evolução que a gente ouve falar e vê e lê na educação, muitas vezes não percebe porque não está vivenciando, mas você ali à frente de um grupo de ensino, no dia a dia da escola, vendo ali os desafios dos alunos, as dificuldades dos professores. Como é que é 13 anos atrás e a educação hoje? Olha, eu posso dizer que a educação está se transformando rapidamente, né? Eu sou jovem, né? O pessoal fala, nossa, mas já diretora, 35 anos? Falei, não, eu já trabalho como gestora em educação desde os 16, porque eu nasci dentro de uma escola, né? Então, eu acho que desde quando eu saí do ensino médio, né, para passar por essa transformação de me formar em educação, virar gestora, passei por sala de aula, cada ano está diferente e cada vez mais rápido, né, essa mudança. As gerações estão vindo com muitas peculiaridades, né? Agora a questão da tecnologia está super latente, né? Então para eles é super normal alguns recursos, algumas atividades, enquanto eu, por exemplo, eu tive que aprender a entrar em MS-DOS, né? Digitar código. De barra O, né? Para colocar em ordem alfabética. Celular era uma coisa, né, super difícil dos jovens terem acesso, custava caro e tal. Então, para eles, hoje, é tudo muito natural, muito normal, faz parte do dia a dia. E isso cada vez mais, né? Os jovens eu conheço o dia a dia da escola, não à toa, né? Eu tô lá com meu filho. E
é visível o quanto a escola se preocupa com o lado família, humano, e é uma das coisas que eu admiro, não à toa o Davi tá lá. E isso reflete nos funcionários, porque vocês cuidam do time que está lá com vocês há muitos anos. Só que, ao mesmo tempo, isso é um paradigma de um choque de realidade, de um aluno altamente tecnológico, um professor que não foi formado nessa tecnologia, e como lidar com esse conflito das duas pontas, Renata? É um conflito de gerações, né? Eu acho que é assim, a gente tem que ter um olhar muito humano, no sentido de tirar das pessoas o melhor que elas podem dar, né? Então, o que a gente faz? Os funcionários que têm mais anos de casa, ou até estão ali, né, quase no fim da carreira, né? Então, a gente colocar em funções mais de relações humanas, né? Funções na parte de comunicação com as famílias, né? E o pessoal mais jovem, mais engajado, criativo, ideias, colocar mais para a parte de projetos, sentar com os professores, compartilharem ideias. Então, eu acho que é um trabalho mesmo, né, de coxa de retalhos, de costura, de conseguir observar, né, o que cada um realmente pode trazer da sua experiência, sua vivência, para que a escola não perca nenhuma das pontas, Sim. né? Existe algum obstáculo hoje, na sua visão, de termos pais analógicos com filhos digitais? Porque a filha do Danilo, os meus filhos, eles já nasceram na era digital. Já nasceram com o tablet ali na mão, já nasceram com o celular. Para eles é natural, né? A gente, pelo menos quem está ali na faixa acima dos 35, 40, a gente foi alfabetizado no gibi, né? A gente usava muito o gibi para introduzir a gramática, introduzir um diálogo, né? Então, assim, enciclopédia. Sim. Eu me lembro que a gente buscava muito nas bancas do jornal. Né? A Barça. Na biblioteca, abria a Barça. Exato. Eu lembro que eu buscava nas bancas de jornais enciclopédias que vinham como fascículos de jornal, né? Sim. Então vinha dentro do Estadão, vinha dentro do Jornal da Tarde, do extinto Jornal da Tarde, ou mesmo na Folha de São Paulo, né? Sim. Coleção Animais do Oceano. Sim, coleção... todo domingo a gente ia na banca, exato, garantir o nosso exemplar. Exato. Hoje não existe nada disso, né? Então, pais analógicos podem sim ajudar na alfabetização de filhos digitais, ou existe algum conflito de gerações aí que de repente pode atrapalhar esse processo? Olha, não vou ser, né, utópica, dizer que existe a situação ideal, não existe, né? Na verdade, existem muitos pais que têm dificuldade de entender todos os recursos, né? Pais que, nossa, mas vocês têm muito aplicativo, é muito recurso, né? Tem que acessar portais e tudo mais. Só que aí a gente tem que, como educadores, né, ter toda a paciência de sentar, explicar. Então, tem a equipe lá de TI que agenda com os pais, para eles irem na escola, aprender a manusear. Não, traz o seu celular, traz o seu computador, né? A gente deixa tudo certinho para facilitar o acesso, até para que, né, eles sejam incorporados nesse mundo, porque não tem como acompanhar, né, as atividades, ou, né, a rotina escolar, sem entender um pouquinho dos recursos que a gente acaba utilizando. O atendimento vai além da família, vai além do aluno, ele Sim. passa pela família. Sim. Uhum. Você limita, Danilo, o uso de tecnologias pelo seu filho, porque você é o CEO de uma empresa de tecnologia e também de educação. E o seu filho tem, se eu não me engano, 8 anos, né? 7, vai fazer 7 anos. Eu tenho um filho de 7 anos também, que faz agora 8, já no comecinho de março. A grande dúvida que eu tenho é se eu devo limitar o uso de tecnologia para que se equilibre aprendizado com outras formas, brincar na rua, jogar um futebol, interagir com os amigos, sei lá, empinar uma pipa, brincar de peão, coisas que a gente fazia na nossa infância. Mas também eu não quero causar um prejuízo educacional, não quero que meu filho seja um atrasado tecnologicamente. Ou fique fora, né, da turma que está jogando. Sim, sim. Porque se os amigos dele jogam, se os amigos dele já programam, se os amigos já sabem tudo de tecnologia, também não quero que ele seja um atrasado. Como é que você lida com isso com o seu filho, Danilo?
Hugo, tem um ponto que está por trás disso tudo, que é muito antes de se limitar, ou de que forma que ele está fazendo o uso da tecnologia. Eu acho que a primeira discussão ela tem que partir desse pressuposto. Obviamente, uma criança com 7, 8 anos de idade, ela ainda não tem o discernimento do quanto é o correto, então limites básicos ali de controle do agora não é hora, vai para o seu banho ou para qualquer outra coisa, cabe a gente fazer, pais, mas passado esse ponto aonde se começa a entender o porquê não tanto tempo na frente de um dispositivo o que ele está fazendo na frente desse dispositivo. E essa é uma geração altamente consumidora de tecnologia. Sim. Eles passam horas e horas consumindo vídeos, consumindo jogos, consumindo tecnologia de forma totalmente passiva, a receber informação, a receber uma série de ações como essa. O que eu tento fazer desde os 2, 3 anos do Davi, quando ele começou a ter contato com telas, passar a trazer a criação no conteúdo do dia a dia dele. Então o Davi nasceu com um desvio óptico e ele tem uma dificuldade em uma das vistas. Em determinado momento do tratamento, o oftalmo nos indicou que seria de extrema importância ele fazer o uso do tampão. Agora imagine uma criança lá, quando a gente descobriu que tinha 2 anos, ia fazer 3, fazendo uso de tampão, colocando óculos em uma vista que ele tem mais de 8 graus de dificuldade para forçá-la a melhorar. Era um trabalho enorme dentro de casa, um desafio gritante. Foi aí que o Davi criou o primeiro canal do YouTube dele. Legal. Porque a gente começou a conversar do quanto seria importante ele mostrar para outras crianças que precisavam passar por aquilo, que ele teria condição de ensinar como fazer o tampão, como mudar. E foi bem próximo à época que eu conheci a Renata. Ele estava em uma outra escola, a gente tinha acabado de mudar aqui para São Caetano, e na outra escola ele ia com um tampão desenhado por ele. Óbvio, uma criança de 3 anos, se até hoje eu não sei desenhar direito, imagine o Davi com 3 anos desenhando no tampão, porque ele fazia as fotos de cada desenho que ele ia com o tampão para a escola, e depois ele juntava aquelas fotos e a gente produzia vídeos juntos. Sim. E a professora falou, nossa, tá todo rabiscado esse hoje, pega um outro. E trocou o tampão dele, aí ele voltou para casa decepcionado. Ele falou, minha professora não gosta do meu tampão desenho rabiscado. Que era o desenho dele, na verdade, para ele é o desenho dele. Então, o que a gente está fazendo com o uso da tecnologia para essas crianças? É por isso que é interessante, a gente não pode criar regras rígidas e uniformes para todos os alunos, porque cada aluno, cada pessoa tem uma especificidade, uma peculiaridade, cada ser é um universo próprio, né? E quando se cria regras muito rígidas, você acaba com a personalização do ensino, com a humanização do ensino, porque muitas vezes o seu filho tinha ali uma questão nos olhos, na vista, mas o outro poderia ter um problema de audição e não conseguir acompanhar a aula, o outro poderia ter, de repente, um déficit de atenção, né? Não consegue prestar atenção até o fim da aula. Então, eu acho que a tecnologia ela vem também para humanizar o ensino e customizar o ensino de acordo com a necessidade de cada aluno. Você concorda, Renato? Hugo, acho que até antes de passar para a Renata, eu vou complementar esse ponto, já trazendo um temperinho a mais para a Renata poder responder isso. Muito se falava de personalização, de ensino híbrido, de adaptação para a aprendizagem, muito antes da pandemia, mas a pandemia acho que acelerou esses processos para fazer isso se tornar real. E mais do que nunca a gente viu que se não fosse a tecnologia, como seria a educação nessa pandemia que a gente viveu. E vive ainda, que ela não se findou, por mais que a gente esteja tendo esses contatos mais próximos. Mas dito isso, o quão importante se torna você olhar para o indivíduo e para as necessidades. O Davi, por conta de sua dificuldade de visão, muitas vezes ele ouve os aparelhos um pouco mais alto do que outras crianças estariam ouvindo, porque ele não consegue acompanhar, ele compensa aquilo. Então, como fazer tudo isso em um momento de pandemia, né, Renata? Que foi um desafio e tanto. Foi um grande desafio, e eu acho que
que na educação isso vem, como o Danilo colocou, vem sendo discutido há muito tempo, essa necessidade da gente mudar, transformar, trazer a personalização para dentro da sala de aula, trazer a tecnologia, né, para colaborar nesse sentido do professor usar os recursos, né, que estão disponíveis. E a pandemia fez na verdade, passou um tsunami em cima dos educadores, né, e das escolas. Porque nós tivemos aí um mês, né, do anúncio do fechamento das escolas, um mês para reabrir a escola com um ensino totalmente remoto, né? Você transformar o que você tinha no presencial, pegar por exemplo, 200 professores, né, e capacitá-los para uma realidade nunca antes vivida. Você tinha mapeado a quantidade de tecnologias, softwares e dispositivos que vocês usavam antes e pós-pandemia? Olha, não tinha mapeado, mas quando foi avisado que a escola teria que fechar e, né, todo o processo de ensino teria que ir para uma plataforma totalmente digital, eu fiz uma pesquisa, um estudo, assim, eu praticamente passei 15 dias só estudando, né, entrando em contato com universidades fora, outros colégios, né, os contatos que eu tinha de outros diretores e tudo mais, buscando todos os recursos atuais e possíveis que a gente tem no mercado e que às vezes a gente nunca foi buscar ou não teve contato, né, porque o processo estava lento, né, até você capacitar os professores e tudo mais. Então a educação anda a passos lentos, né? Então eu acabei me inteirando de tudo que era possível fazer para desenhar o melhor modelo para minha escola, de acordo com aquilo que eu acreditava, que era o mais ideal, né? Que muita escola acabou transformando... Não, a escola vai para o ensino remoto, então o aluno fica das 7 a 1, com o professor falando, né? E dando aula, o que ele dava em sala, ele dá no online, Zoom, né? Né? Só que eu falei, gente, isso não é transformar, né, a educação. A gente precisa avaliar, né? O que vai ficar, Renata, desse período de pandemia, do período pós-pandemia? Porque o isolamento social, como você bem mesmo disse, colocou todo mundo em casa, professor, aluno, e a gente sabe que nem aluno e nem professor, muitas vezes, e nem a escola estava preparado para essa digitalização forçada, né? Mas também a gente vê que agora parece que as tecnologias já estão muito mais consolidadas e absorvidas no dia a dia das escolas, dos professores, dos alunos e dos pais também, né? Que tiveram que aprender, bastante, né? Na verdade, lá na escola a gente manteve quase tudo que a gente fez no ensino remoto, né? A gente usa o Google for Education, então, né, os recursos lá do Google, os professores utilizam de acordo, né, com a sua disciplina, o que cabe melhor, o que casa mais, né? Tem disciplina que tem recurso, né, mais atrativo e tudo mais, então a gente deixou isso de uma forma bem autônoma para o professor escolher, mas algumas coisas a gente já colocou como, né, parte da espinha dorsal, né? Então, ter o Classroom, ter as atividades interativas, usar alguns recursos de quizzes, joguinhos onde os alunos possam competir entre eles digitalmente, né? Usavam layers e continuam usando layers. Sim, o layers. Na verdade, a gente até está ampliando, né, o recurso. Então, assim, a gente acabou adotando certos recursos, certas plataformas, como parte agora da rotina, né? Então, o planejamento já foi com isso fazendo parte da estrutura da escola. Então, o professor que entrou, por exemplo, novo, ele já entra e vai direto para a sala de TI, para aprender a manusear esses recursos. Então, eu brinquei que usavam layers e usam layers, mas é um ponto importante de se fazer uma compreensão.
Dessas plataformas que você citou, Google, o próprio Google Sala de Aula, todo o suíte de comunicação ali, os e-mails, o suíte Google, mais a suíte da Layers, já eram pré-pandemia. Sim. Antes da pandemia já estava sendo utilizada a própria Layers, eu sei disso. Vocês conseguem mensurar o quão mais fácil foi fazer essa virada por vocês já estarem inseridos, ou vocês acham que não houve mudança? Não, eu acho que foi mais fácil, porque como eu falei, a gente já tinha um pezinho, né, para alguns recursos. O que a gente fez foi intensificar e fazer um treinamento intensivo para que os professores entendessem que agora não era alguma coisa, um extra, um recurso extra que você pode utilizar. Não, isso é um recurso fundamental para você usar, né? Vai fazer parte da sua rotina. Então, não é hoje eu vou fazer uma atividade diferente, vou usar, né, um Kahoot, né, sei lá, qualquer outra plataforma, não. Né? Você tem que entender que isso tem que fazer parte do seu planejamento. Né? Não é um diferencial, é o básico. Você aprendeu a utilizar. Família, você disse que foi uma aliada. Sim. Dos dois lados. Você teve que abrir a porta da sua escola para você receber a família e dar suporte, ao mesmo tempo que você abriu a porta da casa da família e colocou toda a sala lá dentro, né? Porque eu recordo que primeiro ano de pandemia, eu fiz home office com o Davi o tempo todo. Sim. E eu estava fazendo reunião num cômodo e ouvindo a aula dele no outro, ao mesmo tempo que tinha dia que ele acordava e estava lá de ponta cabeça, tinha dia que ele... Teve de tudo, Davi. Teve de tudo. O pai que não prestou atenção que o filho estava com câmera e passa na frente, atrapalha, até com o pijama que dormiu. Nossa. Como foi essa relação? Na verdade, no início foi um início de tensão, né? Onde os pais ficaram desesperados, os professores um pouco perdidos, os alunos querendo falar um em cima do outro. Eu me lembro muito bem disso, viu? Eu me lembro muito bem. Que eu me lembro que eu não tive vai dar certo isso aqui. O pessoal tava, né, no momento de desespero mesmo. Eu lembro da professora com cara de choro. Isso. E a gente do lado de cá, né, os pais... segurando o choro também, porque era tão desesperador. Você contou que a professora chorou um dia, não foi? A professora chorou na aula online. Eu acho que eram muitos alunos, todos juntos na mesma sala de aula, e todos queriam falar, e existe um delay, existe um atraso na transmissão de cada um. Então, parecia, lembra a bolsa de valores antigamente, assim, os corretores, telefones, comprando e vendendo ação, sim, parecia sim. aquilo, né? Era desesperador, e a professora não conseguia transmitir, e claro que, assim, ela não era psicologicamente preparada para isso. Então, o desespero bateu forte. E aí, quando nós, né, passamos essa primeira semana aí de como acessa a aula e tudo mais, a gente fez um manual de como se portar, né, na aula online, como o professor deve gerenciar isso. Então, tinha um manual para o professor e um manual para a família, né, que é simplesmente fecha o áudio, levanta a mãozinha. Na reação, você, né, pode colocar a mãozinha quando você tem dúvida, aí o professor abre o seu áudio para você poder falar, né? Todo esse processo hoje em dia parece simples. Eles já entram com o áudio fechado, né, na aula. O professor já manuseia lá, né, prepara a sala de aula do Zoom, todo mundo já entra com o áudio fechado para não ter essa confusão. Então, hoje é natural. Mas no começo, a gente teve que fazer manual de como se portar no Zoom. Claro. Né? Como os pais podem ajudar as crianças a se comunicarem com a professora de maneira organizada. Né? Então, foi todo um processo que o jargão do Davi continua ativo, né? Fala mais que o homem da cobra. As professoras falam isso dele e continua, porque... Ele queria ajudar os colegas, ele queria mostrar como ele é super comunicativo, ele né? queria falar e aí ele não deixava os outros. Então, na onde em um aniversário que inclusive a gente teve uma semana passada, mas no anterior a mãe falou: então vocês que são os pais do Davi, a gente ouvia ele o tempo todo conversando e tentando ajudar. Mas essas relações, elas foram se tornando tão natural. Isso, foi o que eu falei, foi uma construção de um momento de desespero
para assentar a ansiedade, começar a entender o processo da aula, o funcionamento, que todo mundo participa, mas participam em momentos individuais, que é diferente de uma sala de aula, que um fala, o outro acaba falando em cima, né? A professora acaba administrando de uma maneira diferente. No Zoom, não. Né? Você tem que esperar ele terminar de falar, exatamente para não ter esse delay de, né, um falando em cima do outro e tudo mais. Então, aí passando essa ansiedade de manusear a plataforma, as coisas começaram a entrar nos eixos, né? Renata, por falar em ansiedade e desespero e saber a hora de falar, saber a hora de ouvir, eu queria entender, você como diretora pedagógica, como lida com a questão da inteligência ou do ensino socioemocional? Porque as escolas hoje, e os pais também, nós somos adestrados pela sociedade a formar profissionais. Então os pais querem que os filhos sejam programadores, quer que os filhos sejam médicos, quer que os filhos sejam advogados, juízes, né? E muitas vezes a gente investe, treina, prepara e cria uma expectativa de formar um bom profissional, mas não forma um bom cidadão. Como criar pessoas qualificadas para o mercado de trabalho, mas cidadãos qualificados para a sociedade? Na verdade, nós fomos criados uma educação fordista, né? Que é aquela coisa de apertar a porca. Linha de produção, Linha de produção. Então, você tinha que entrar numa empresa, né? E morrer com a medalha de ouro lá, que você trabalhou 30 anos naquela empresa. Nossos pais foram criados dessa forma. Lembra do filme do Chaplin, Tempos Modernos, né? Sim. Que era uma crítica a isso, né? Crítica, exato. Então, na verdade, assim, o mercado mudou completamente, né? As profissões para os nossos filhos serão totalmente diferentes do que a gente tem hoje, né? A gente não consegue prever isso. E o que a gente tem visto é a necessidade dessa habilidade socioemocional muito mais do que a parte técnica de uma profissão, né? Muitas empresas estão procurando pessoas capazes de lidar com o outro mais do que conhecimento técnico sobre a necessidade da empresa, né? Então, a escola tem um papel fundamental nesse processo e a gente tem um olhar para isso, a gente entende isso, né, como extremamente urgente, porque daqui a pouco eles, né, vão para o mercado de trabalho e é isso que o mercado quer. Gente capaz de trabalhar em grupo, né, que conheça as suas habilidades, reconheça as habilidades do outro, tem empatia, né? Então, são características super importantes que a gente tem que trabalhar na infância. Eu até puxei aqui, aproveitei enquanto a gente conversava, uma frase que me veio à mente, que é do Peter Schultz, que ele fala: contrate caráter e treine habilidades, né? É isso. Porque caráter você não ensina para um adulto, né? Sim. Isso aí você constrói na infância, né? Com a família, na escola, em casa, né? E habilidade você ensina. Então, o Danilo contratando um dev para Layers, ele vai ensinar quais são as demandas da Layers, né? Isso. O que a empresa precisa para desenvolver, para atrair novos clientes, para solucionar os problemas, as dores, né, das escolas. Inclusive, estamos com vaga aberta. Exato, tem vaga. Tem recado. Então, assim, aproveitar. Essa questão do contratar caráter e treinar habilidade é fundamental para que a escola também pense nesse lado, né? Sim. Da formação da habilidade socioemocional. Saber, de repente, reagir a uma provocação de um amigo. O equilíbrio mesmo, o equilíbrio, né, psicológico, porque hoje, né, é tudo muito imediato, é para ontem, né, essa tensão toda. Então, você conseguir trabalhar, respirar, né? Então, a gente faz trabalho de mindfulness na escola, a gente tem projeto de vida, tem aula de empreendedorismo, até para não formar um profissional, né, tradicional, e sim um profissional que tenha multifunções, porque isso no futuro é o que vai precisar, né? Uma pessoa que seja mais multi do que uni, né? Então, a escola tem um papel fundamental de proporcionar esse tipo de vivência dentro, né, do ambiente escolar, dos projetos, na sala de aula. Então, o professor tem que... experimentação, né? Sim.
mais do que nunca de autoconhecimento mesmo, né? Eu estava conversando com o Danilo esses dias a respeito da mudança do perfil dos profissionais que entram ao mercado de trabalho hoje, né? No passado, muitas vezes, só o salário, um bom salário, era o suficiente para atrair um bom profissional. Para aguentar, né? Qualquer coisa. E para aguentar, né? Às vezes o profissional ele tinha aquela visão carreirista, aquela visão de acumular riqueza, de fazer carreira numa empresa só, né? Quantas pessoas eu não conheço que entraram como estagiário, nada contra, mas entraram como estagiário e se aposentaram na empresa, né? Porque tinha aquela visão carreirista, né? Da trajetória, mesmo, né? De construir passo a passo. Eu acho que essa resiliência ela é importante, mas também, por outro lado, ela foi nociva para muita gente. Sim. Né? Não foi positivo. Foi sofrido, né? Foi sofrido. E hoje... Você acaba deixando de lado, às vezes, sonhos, né? Até habilidades mesmo, né? Por conta disso, né? E o Danilo contratando agora, a gente comentou isso, que assim, que tem que buscar profissionais que também estejam alinhados com propósito, né? Que tenham, eles falam muito de propósito, de objetivo, aonde você quer chegar, qual é a proposta da Layers, né? No caso de longo prazo, de médio prazo, qual é o bem que essa empresa faz para a educação, para a sociedade. Então eu acho que essa questão do propósito revolucionou a forma como se contrata também profissionais hoje. Como né? Fideliza, né? Pegando esse gancho com o que o Hugo falou, eu até, na oportunidade, eu conversei com ele, eu citei o exemplo, né? Um Banco do Brasil e um Nubank. Qual a diferença de um contratar e o outro? Você tem o propósito de democratizar a partir do roxinho, o outro vem com o histórico de que talvez um dos bancos mais ricos do país, das dificuldades. Na educação, sente-se esse tipo de dificuldade na hora de você contratar professores, equipe, corpo docente ali, discente? Você tem tido esse tipo de dificuldade, Renata? E como vocês vencem esse tipo de barreira, né? Sim, tem. E ainda mais por conta dessa diferença de gerações, né? Um professor recém-formado, né, vem com mais essa gana, né, pela questão do propósito, se a escola tem o perfil que ele gosta de trabalhar, né, tem professor que, né, na entrevista fala, mas a escola é tradicional, né, às vezes com receio de não se encaixar, né, com a proposta pedagógica mesmo, e aí tem professores às vezes um pouco mais velhos que já buscam uma estabilidade na carreira, né? Um bom salário, né? A visão de estabilidade e tudo mais. Então, a gente consegue perceber a diferença entre as gerações aí, né? O que eles estão buscando. Então, tem uma certa dificuldade, até porque a escola também precisa entender o que ela quer, né? Hoje eu busco profissionais que tenham um propósito maior com a educação, né? E não escolheram a licenciatura por falta de opção, né? Porque era muito comum, né? Talvez há 13 anos atrás. Acabei caindo na licenciatura, acabei caindo, né? Vamos lá, vamos pensar. Você vai entrar numa sala com 35 adolescentes do século XXI, né? Não dá para cair numa sala de aula porque, né, você tem que saber o que você quer. Você quer transformar vidas, né? Você quer o que você quer, né, para o futuro. Qual é seu papel como professor, profissional, dentro de uma instituição, né, com contato com tantas famílias, culturas diferentes e tudo mais. Então, a gente tem buscado, né, mudado um pouquinho o perfil para buscar esse tipo de profissional mais light nesse aspecto, né, de que não enxergue a licenciatura como algo superior, né? Mas que enxergue como transformador mesmo da realidade. Né? Sim. Renata, a educação no Brasil, apesar de ter exemplos muito bons, muito bem sucedidos, tanto no setor público, né, quanto no setor privado, o Brasil ainda tem uma educação defasada proporcionalmente à sua população, né, em relação ao restante do mundo. Na sua avaliação, quais são os grandes entraves, quais são os grandes obstáculos para fazer com que a educação brasileira seja uma referência mundial?
assim como a Coreia do Sul, que é sempre citada como exemplo de país que investiu em educação e hoje é uma potência tecnológica, uma potência industrial, né? O que falta para o Brasil daqui a algumas décadas se tornar uma Coreia? Meu Deus. E qual o papel da educação privada nisso tudo? Exato. Eu acho que é assim, né? No Brasil a gente tem uma situação de mercado para as escolas totalmente... eu não concordo totalmente, né? Porque você vê em outros países, a escola particular, ela é uma opção para as famílias que por algum, né, motivo regional ou até um diferencial mesmo, né? Comodidade ou até uma escola internacional, uma escola que tem um projeto específico na área de tecnologia, projetos e tal, a família busca por isso, é um diferencial. Mas na escola pública você encontra uma excelente educação, né? Então, no Brasil não, no Brasil estão deixando cada vez mais a escola pública defasada, né, em relação ao investimento, a tecnologia, o professor também, o concursado, né? É aquele professor que presta o concurso, né, e fica lá e não tem incentivo, não tem capacitação, não tem um olhar diferenciado, e aí fica, né, fica jogado, né, sem um investimento necessário para ele realmente, né, tomar posse daquele cargo que ele conquistou e fazer a diferença na escola que ele foi colocado e tudo mais. Então, eu acho que tá criando um buraco muito grande entre as escolas particulares e as públicas por conta disso, né? A gente vê que é um mercado extremamente competitivo, né? Não é unido. Infelizmente, o mercado da educação não é unido, né? Principalmente o que a gente viveu agora na pandemia, era um momento dos diretores se unirem, trocarem ideias, né? Alinharem algumas ações para até, né, as famílias também ficarem resguardadas e tudo mais. Assim todo mundo ganha, né? Porque o diferencial da minha escola são as pessoas que estão lá, né? Então, não adianta eu querer copiar o que o vizinho tá fazendo, porque o meu tempero é outro, né? O meu tempero especial só eu tenho. E a escola dele tem o dele, né? Então, a competitividade é muito grande e o governo, óbvio, né, adora ver esse distanciamento, porque eles ganham, né? Sim. Os grandes conglomerados aí de investidores internacionais agora estão vindo para educação básica. Estão comprando muitas escolas, né? E isso a gente também é um movimento, né, um pouco ainda receoso, né, do que isso pode dar, mas cria cada vez mais um buraco, né? Um distanciamento da educação de qualidade para todos, né? E a escola particular ser algo realmente um diferencial para aquela família que procura uma educação mais específica, com um formato, né, mais personalizado, enfim. E é isso que a gente vê nos países, né, da Europa, né, mesmo nos Estados Unidos, alguns estados isso funciona muito bem, né, de uma escola pública de qualidade e a escola particular para quem nesse aspecto das escolas privadas, você trouxe um ponto de bastante reflexão que para mim sempre é uma dúvida e eu acredito que talvez outros gestores de educação se questionem. Sem sombra de dúvidas, os investidores estão olhando para a educação básica, Sim. Porque a gente tem dados e comprovações que era um mercado que não era tão profissional do ponto de vista de gestão. Era excelente do ponto de vista acadêmico, pedagógico, mas quando entrava na seara de... A maioria é familiar, né? Exatamente. A maioria das escolas começam com uma gestão familiar, né? E na qual muitas vezes o professor, que eram excelentes, começaram a formar suas escolas ali, criaram impérios e escolas, e agora gerações, como o seu caso, vem assumindo e profissionalizando muito as instituições. Ao mesmo tempo que outras ainda não passaram por essa virada de chave. Sim. De alguma forma, esses investidores aceleram esse processo de
profissionalização do ambiente educacional, ou você acha que é um risco apenas e... Não, eu acho que acelera sim, né? Porque deixa todo mundo na lanterna, né? Mas é uma faca de dois gumes, né? Você ter um investimento, injeção de dinheiro é bom para qualquer empresa. Só que a gente fala de escola que tem a questão humana, né? A questão do contato, né? Tete a tete, da família poder conhecer quem é o diretor, quem é o dono da escola, poder conversar com o financeiro, né? Tem família que busca isso, né? E você profissionalizar demais, né? Os setores acaba perdendo um pouco disso. Então é uma linha bem tênue, né, para a gente não perder o grande diferencial, que é esse contato próximo da família, né? A gente não quer criar muito sistema, burocratização, né? Em resumo, separa o que é financeiro do que é pedagógico, deixa o pedagógico cuidar dos alunos. Isso, é basicamente deixa o financeiro, operacional, profissionalizar. Eu acho que né, não dá para fazer educação com planilha, assim, né, a parte pedagógica. O papel de pão, né, como a gente via no passado. Eu acho que tem que ter gente envolvida, tem que ter esse contato com a família tem que saber né, quer falar com o coordenador, ele vai conseguir, não precisa agendar e preencher formulário para daqui 2 semanas conseguir um agendamento, sabe? Eu acho que tem certas coisas que, para um ambiente de uma escola familiar, né, não dá para mudar isso, né? Que eu acho que esse é o diferencial. Alunos não são cifras nem números só, né? Se você pensar com a cabeça financista, sim, muitas vezes o lado humano fica... Mas imagine o desafio numa escola como a Renata, quase 1.000 alunos ou mais de 1.000 alunos. 1.200 hoje. 1.200 alunos e você ter esse contato, entender quem é cada um ali nesse processo. E o incrível é que até as coordenadoras falam, eu não sei como você sabe o sobrenome, quem é a família, né, característica das famílias, como que você lembra? Porque eu tô aqui falando de Fundi 1, de repente a Cris, né, coordenadora do Fundi 2, fala de um aluno, eu, não, falei com essa mãe semana passada e tal. Eu falo, gente, como assim? Né, porque eu acho que esse é a essência da educação. Né, de você estar próximo, saber com que você está falando, até para entender, né, o seu aluno. E aí entra numa discussão muito grande, né? Por mais que todas essas tecnologias tenham vindo para ajudar, o lado humano da escola ela tem um papel fundamental. Sim. E esse professor ele não é substituível por nenhuma tela de computador Não. ou por nenhum software. Não. O professor é parte essencial do processo de aprendizagem de qualquer criança. A inteligência artificial nunca vai substituir a inteligência humana, né? não. A interação. A interação, né? O conhecimento está aí. Hoje a gente tem, né, diversos recursos, né? Nossos filhos acessam. Hoje precisaria de livros, né? Eles têm tutorial de tudo, né? Tem sites de tudo. Só que quem tá lá conduzindo, fazendo ele tirar o melhor dele, desafiando, né? Para que ele não desista ali no meio do caminho. Tem que ter gente. Gente que goste, né? De ensinar, de proporcionar um aprendizado rico. Então, nunca vai substituir mesmo, né? Renata, você é jovem ainda, mas também ao mesmo tempo é muito experiente quando se fala em educação. Se você pudesse entrar numa máquina do tempo, voltar 15, 20 anos atrás... Oh, beleza! Qual era o conselho que a Renata de hoje daria para a Renata lá em começo de carreira? Olha, eu acho que eu daria um conselho, faça um curso de oratória, escutatória, acho que o Cortella fala isso, né? A gente precisa de curso de escutatório, o pessoal não sabe escutar, né? E reconhecer minhas habilidades de quando eu era jovem, né? Trabalhar mais isso, né? Eu queria fazer medicina inicialmente, né? Então, foquei meus estudos para a área da medicina e no meio do caminho meu pai veio com, né? O discurso para assumir as escolas. Com um discurso de não, tem que dar continuidade, né? O legado da família é importante, você tem perfil e tudo mais. Então, talvez nesse momento, ter reconhecido as minhas habilidades e
trabalhado um pouco mais em cima delas, né? Porque aí no começo da carreira a gente não sofre tanto. Porque trabalhar com educação é o tempo todo se comunicando, né? E ouvindo pessoas diferentes, culturas diferentes, formatos familiares muito distintos, né? Então você tem que ter um certo equilíbrio emocional, né? Para lidar com as questões que surgem. Então acho que é mais nesse sentido, de escutar um pouco mais as minhas habilidades e trabalhar em cima delas. Olha, eu acho que o seu pai estava certo, porque as mais de 1000 famílias, né, que você tem ali sob o guarda-chuva do Grupo Fênix, mostra que a decisão de ser uma pedagoga, uma diretora pedagógica, uma pessoa dedicada ao ensino, fez tão bem quanto uma doutora, a doutora Renata. Não, né? Com certeza. Digo além, né, Hugo? É uma família que contribuiu muito para toda a educação aqui do ABC. Verdade. Então, esse grupo que começou as primeiras escolas que o pai da Renata começou, hoje são mais 3 ou 4 escolas que estão aqui na região do ABC, né? Então, contribuíram muito. Eu acho que a gente passaria horas aqui nesse bate-papo. Com certeza. Tem tanta coisa, né, para falar. A educação é riquíssima, né? Mas a gente está chegando ao fim. E ao término de todo bate-papo com as pessoas que estão nos visitando, a gente sempre deixa uma pergunta que ela é muito mais para inspirar outras pessoas do que simplesmente responder algo sobre educação ou gestão educacional e escolar. Partindo disso, Renata, qual foi a transformação que a educação proporcionou na sua vida que te inspira a transformar a vida de mais de 1000 famílias hoje? O que a educação te trouxe lá no seu tempo de banco de aluno que continua te inspirando a hoje cuidar de todas essas famílias e esses alunos? Olha, eu acho que é o sentimento de esperança, que a educação deixa esse sentimento muito aceso dentro da gente, né? A nossa rotina, né, no dia a dia da escola não é fácil, né? Os educadores suam mesmo, né, a camisa para desenvolver, né, tudo que acontece dentro do universo da escola, mas eu acho que a esperança é um sentimento que ele não morre. Você pode estar na pior situação, né, vivenciando uma situação como a gente vivenciou até, né, da pandemia e tudo mais, mas eu acho que a esperança de estar com os jovens, de estar com as crianças, de ver que o amanhã está ali, né, realmente. Então, eu acho que esse é o sentimento que me move hoje. A esperança de que hoje foi só hoje. Amanhã eles estão lá, esperando, né, pelos professores, pela nossa dedicação, as nossas ideias. Então, esse é o sentimento que me move hoje. Muito bom. Renata Leite, muito obrigado. Obrigada. E espero que a gente possa ter aqui novos episódios com a sua participação, para a gente continuar discutindo. Que eu puder contribuir. Muito obrigado. Muito obrigado também, Danilo. E muito obrigado a você que nos honrou com o seu tempo, nos ouviu e, de certa forma, também participou aqui indiretamente do nosso debate, do nosso bate-papo sobre educação. Confira os próximos episódios do EducaCast, que é esse podcast feito pela Lays Education, para você, com conteúdo de educação, conteúdo de qualidade, um debate qualificado com pessoas de alto nível e alto conhecimento. Então é um prazer e uma honra poder compartilhar com vocês um pouco da nossa produção, da nossa experiência e do nosso diálogo aqui no EducaCast. Muito obrigado e até a próxima.